Shalom, shalom! Como vão vocês? Sejam bem-vindos aqui na nossa sala de aula virtual. Nós vamos dar início hoje num estudo muito importante, um aprendizado aqui na Palavra de Deus, voltado sempre para a restauração. Estudos voltados sempre para a restauração da mente, do espírito, do físico, né, da visão espiritual da pessoa de Deus e do seu filho Yeshua. E hoje eu quero compartilhar com você um estudo, uma análise, na verdade, bíblica, que diz respeito ao seguinte. Eu pus o título aqui bem sugestivo desta aula de hoje, e ali está escrito assim: quebrei, e agora? Então, a pergunta é: o que eu faço da minha vida? Ora, primeira coisa que nós temos que entender aqui, que a falência, a quebra, os problemas, não é? As decisões erradas, os projetos que foram abortados, aquilo que não aconteceu, todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a viver isso na vida. Jesus mesmo falou: no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, nós também venceremos as nossas aflições se nós estivermos com Cristo, unidos em Yeshua, certo? Unidos com Jesus. Então, não se desespere, porque não existe nenhum ser humano sobre a face da terra que nasceu, viveu e morreu e foi 100% feliz, 100% conquistador, 100% tudo deu certo. Não, isso não existe na vida de um ser humano, porque nós somos seres humanos passíveis de erros, certo? De sofrimento, de luto, de perdas e também de quebras financeiras, sim. Mas qual que é o objetivo aqui que nós vamos tratar? Que independente do que possa ter acontecido com você e na sua vida, entenda que existe uma possibilidade se nós pararmos, nos arrependermos, entendermos esse processo e deixar que Deus venha e nos reerga de novo dentro de um processo de restauração. No entanto, eu sei que muitas perguntas são feitas porque muitas pessoas possuem uma vida inteira de perdas, né? Nunca nada dá certo. Então, aí nós precisamos, lógico, analisar aqui que é o que nós temos por objetivo. Então, aquele momento em que todos já sentiram um dia em pedaços, né? Na Bíblia mesmo, nós temos grandes homens e mulheres, todos fracassaram, todos passaram por medos, por decepções, por pecados, até mataram, não é? Adulteraram, deram falsas profecias. Nossa, aqui nós temos. Por que que Deus deixou isso tudo na palavra? Para que seja um exemplo para nós, que eles eram seres humanos e que, independente dos erros que nós venhamos a cometer no decorrer das nossas vidas, Deus ele sempre vai estar aberto para nos restabelecer, para nos restaurarmos, se assim nós desejarmos também, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, não é? Para não querer Deus, ok? Então, o que que eu quero dizer aqui? No estudo de hoje, eu dividi ele em 3 etapas. Eu vou lançar aqui no canal, 3 vídeos, porque o tema é um pouco prolongado, certo? E eu, pesquisei bastante e também pela minha própria experiência de vida, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já passei, eu quis compartilhar esse estudo com vocês, porque as perguntas, certo? Que vocês têm, que muitas pessoas têm, eu também tinha. E eu recebia respostas que eu pensava assim: eu não posso crer que seja isso, ou não que eu era arrogante, que aquele conselho não era isso que acontecia. É que eu sabia que não era tão simples assim. Não é somente, porque aquelas respostas assim muito rasas, sabe? Você, ó, não deu certo para você porque Deus não queria isso para você mesmo. Quando sim, Deus queria sim, você perdeu. Sabe aquela resposta assim: não fica triste não, Deus vai fazer justiça, você vai ver aqui quem faz aqui paga, né. Eu também sei, né, sobre a colheita bíblica, mas eu fiquei no prejuízo, certo? Então aquelas respostas assim, né, mais terríveis ainda: "Olha, eu sei que está sendo muito difícil você enterrar o seu filho, você perdeu o seu filho, mas às vezes Deus até chega ao ponto de recolher nossos filhos para nos ensinar alguma coisa". Então veja bem, eu não acredito absolutamente que Deus vai arrancar um filho de uma pessoa, matar o filho de uma pessoa, porque ele não é um homicida, não é porque ele tem que ensinar uma mãe ou um pai. Não, uma distorção completa de conhecer quem Deus é. Então eu vivi fracassos. Olha, eu vivi mais fracassos do que conquistas, tá? Depois que eu fui, inserida nas leis de Deus e fui entender Deus de uma maneira como eu nunca havia estudado antes, como ninguém nunca havia me mostrado antes,
né, baseado aí na profundidade da lei, da obediência, a minha vida foi uma vida de altos e baixos, conquistava e perdia, conquistava e perdia, conquistava e perdia, até que chegou um dia que eu perdi as forças, eu não conseguia conquistar mais nada, joguei a toalha. E aí as respostas que eu tinha eram, olha, inúmeras, porque aqui foi Satanás, porque ali foi aquela pessoa, porque aqui então, hoje eu olho para trás e eu consigo identificar com muita clareza tudo o que aconteceu. Hoje, no auge da minha maturidade espiritual com Deus, eu consigo entender e consigo saber também onde eu errei e quem é que errou ali. Fui eu? Foi um ataque de Satanás? Foi uma pessoa invejosa? Foi o próprio Deus que me parou naquilo? Então, eu hoje, tudo que eu perdi no passado, hoje eu entendo quais foram as perdas que eu dei causa, que o inimigo me confrontou e eu não tive discernimento, e quando Deus me parou e eu insisti, certo? Então, esse vídeo, eu vou dividir ele em 3 etapas, né? A primeira etapa, nós vamos trabalhar aqui, ó, o mais importante é procurar entender o que nos levou a uma situação de quebra ou de fracasso. Se foi a nossa culpa, se foi uma oposição maligna ou se foi o próprio Deus que nos fez parar. Esses vão ser os 3 tópicos da aula, tá? Aqui eu vou falar assim quando nós perdemos e nós fracassamos e nós quebramos, porque a culpa foi nossa. Então, esse vai ser o primeiro estudo de caso aqui, tá? E eu quero que você preste bastante atenção, por quê? Porque eu vou colocar aqui uns 6 ou 7 quesitos oriundos da natureza humana, que nós praticamos. E essas ações que nós praticamos, elas nos levam a perdas e fracassos. E eu também vou trabalhar aqui com fundamentação bíblica, porque aqui no canal, o meu objetivo é trabalhar primeiramente Bíblia sempre. Sempre buscar trazer uma resposta para a sua dor, para a dor que você está passando, vivenciando, e o que Deus, o que a palavra de Deus tem para lhe dizer neste momento difícil de dor. Então, aqui nós estamos tratando de uma dor muito grande, que é a dor da perda. Aqui no sentido financeiro mesmo, sentido financeiro, profissional, de projetos de vida, ok? Até mesmo casamento. Então, aqui vai se voltar mais nesse sentido de que, as pessoas te olham, a família te olha e fala assim: não tem jeito. Ela luta, 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 nada, nada, nada e sempre morre na praia. Tenta, tenta, tenta e nunca vence. Tenta, 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 mas é um fracasso. Ou porque não cria raiz em lugar nenhum. Porque aquela pessoa não consegue vingar ali. Porque nada que dá para ela fazer, sabe? Então, tudo isso é muito difícil. Por quê? Porque às vezes nós somos muito pressionados para exercer profissões que nós não desejamos na vida, pressão familiar, sonhos de pais, às vezes num trabalho que nós estamos deslocado naquela determinada função, não tem aptidão e não é o talento para aquela situação toda, então você fica totalmente desajustado e ali é muito difícil, você desiste e vai embora. Então não é que você não cria raiz, é que você é uma pessoa que está no lugar errado, no cargo errado, na função errada, ou num tempo errado, certo? Ou sem conhecimento para aquilo, ok? Ou ouvir um conselho, né? Uma sugestão, vai lá, faz isso. Eu mesma, no passado, entrei numa grande fria. Talvez tenha sido a situação assim mais ridícula que eu posso dizer que eu vivi quando eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim: olha, se você quer um grande conselho, você deveria concorrer, né, a um cargo na política. Por que você não tenta ser vereadora? Você é professor de direito constitucional, você sabe tanto, deu tanto tempo de aula, você vai ser uma pessoa muito importante, muito, muito assim, no poder legislativo, vai ajudar muito a gente lá, né? E eu fiquei pensando aquilo, eu falei, por que não? E foi assim 6 meses da minha vida que quando eu olho para trás, eu não choro porque eu aprendi umas coisas ali. Eu até inclusive dou risada hoje, mas assim, a energia que eu perdi, o dinheiro que eu perdi, o meu tempo, entendeu? As coisas que eu sofri, os ataques pessoais que eu sofri, que eu não precisaria ter passado nada daquilo, eu deletei aquilo, deletei do meu currículo, deletei da minha história, deletei e segui o caminho. Eu falei: "Não, sabe por quê?
E não é só, eu descobri que não é, eu não nasci para isso. Não quero ser isso, não me enquadro nisso, não me vejo nisso. Eu estava um peixe fora d'água, eu estava tentando algo que alguém disse que seria legal, que daria certo, que seria bacana. E pior de tudo, a dor que me causou isso, a dor mais profunda que eu senti no final, foi que eu não perguntei para Deus o que que ele achava disso. Entendeu como é que é? Porque se eu tivesse feito essa pergunta, ele imediatamente já teria providenciado a resposta. Ora, então o que acontece? O que nós perdemos, onde nós falimos, onde nós quebramos, num primeiro momento, 90% é culpa nossa. Tá? Eu vou deixar aí um pouquinho aí para Satã, porque aqui eu não dou palco para ele, tá? Mas veja bem, olha, a grande maioria, quase chegando no 100%, somos nós que erramos na caminhada. É por causa disso o tentador das nossas almas encontra a brecha e ele entra. Mas aqui nós vamos distinguir o quê? Os momentos, quais são as atitudes que me levam a uma quebra. Ao tratar, então, aqui destes quesitos, qual é o objetivo da aula? Que você possa detectar. Depois do primeiro vídeo, você vai pensar assim, bom, vou ouvir de novo aqui tudinho que a professora Cássia colocou aqui, para ver se eu me enquadro em algum desses quesitos. Porque se você se enquadrar em algum desses quesitos, respostas já estão sendo dadas para você, para que você vá entendendo, tirando essa revolta que você está sentindo aí, essa dor, chacoalhar a poeira, bater os pés e começar de novo, debaixo da orientação de Deus. Vamos lá, tá? Porque o negócio é deixar lá no passado o que pertence ao passado, ok? Então vamos lá. Quando a culpa é tão somente nossa, quando algo realmente era para nós, mas perdemos pelas seguintes razões. Então, eu estou tratando aqui, sim, tinham muitas coisas que era para você, sim, que foram para mim, sim, que eu perdi e que você perdeu, por culpa nossa, por culpa minha e por culpa sua. Por quê? O que, que foi que nós fizemos aí na caminhada? O primeiro caso, má gestão ou falta de planejamento. Esse é o primeiro quesito. Não teve um planejamento adequado quando eu iniciei o projeto. Todo o projeto ao ser iniciado, todo o trabalho, toda decisão, tudo aquilo que eu quero conquistar, todo sonho que eu quero realizar, ele precisa passar por um planejamento. E depois do planejamento, evidentemente, quando eu estiver ali atuando naquele projeto que eu quis para mim, eu tenho que ter uma boa gestão. Então, tanto um péssimo planejamento ou um planejamento parcial, quanto uma boa gestão, mas uma gestão com um planejamento parcial ou sem planejamento, também vai levar à ruína. Então, Provérbios, capítulo 21, verso 5, diz assim: os planos do diligente o conduzem à abundância, mas os apressados sempre acabam na miséria. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito apressada, tá? No entanto, eu era diligente. O que, que significa ser diligente? É ter zelo naquilo que está fazendo, é ter responsabilidade, certo? É ter uma boa orientação, ok? É ter uma constância. Sim, quando eu fiz minha faculdade, quando eu advoguei, quando eu dei aula, quando eu fui professora, quando fiz meu mestrado, as minhas inúmeras pós, tudo isso. Em todas as áreas em que eu trabalhei. Eu tinha uma diligência. Trabalhei num banco federal, eu tinha uma diligência, eu tinha um zelo, um cuidado, uma constância, uma responsabilidade, tá? Agora, como é que ficou o planejamento? O planejamento naquele momento. De todas as áreas em que eu atuei, onde eu me identifiquei aqui no pior do meu planejamento? Na minha carreira docente. Na minha carreira docente, eu fui apenas fazendo cursos, mestrados e pós-especializações, mas quando eu olho para trás, faltou um pouco de planejamento para querer saber onde eu queria chegar com aquilo. Eu simplesmente fui fazendo um currículo, mas ao mesmo tempo que eu estava com toda essa diligência, eu não estava enxergando que estava faltando ali um planejamento. Onde você quer chegar com isso?
tem um planejamento ali, está estudando concurso público, está tendo um planejamento para chegar ali onde você quer chegar, e hoje você pode entender que você não chegou porque faltou esse planejamento, esse conhecimento, ou então, quando você teve um planejamento, você não teve uma boa gestão naquilo, você não soube gerir os seus negócios, o seu dinheiro. Outro versículo bíblico, em Lucas 21:5. Suponham que um de vocês queira construir uma torre. Isso Jesus falando. Aqui, de novo, na falta de planejamento e também má gestão. Suponham que um de vocês queira construir uma torre. Não se sentará e avaliará o custo para ver se tem capital suficiente para completá-la? Jesus falando. Se não o fizer, quando tiver lançado o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem caçoarão de você, dizendo: Este é o homem que começou a construir, mas não pôde terminar. Por isso que a gente vê muitas coisas sendo construídas por aí, e as paredes levantadas lá com os tijolos, e depois parou tudo. Parou porque o dinheiro também já acabou, né? Ou às vezes está dependendo também de financiamentos bancários, né, que demoram para sair, tudo. Mas tudo isso tem que ser pensado. Então Jesus falou assim: você não pode começar nada, absolutamente nada, se não tiver um planejamento muito bem claro de como a coisa vai se suceder. Ah, eu vou abrir um escritório para eu advogar? Beleza, maravilha. Onde vai ser esse escritório? Quanto vai me custar este aluguel? Eu tenho os apetrechos já para levar, eu já tenho um notebook, um computador, eu já tenho aí condições de pôr ali um arzinho condicionado, a internet, eu tenho como pagar o aluguel e o condomínio, se ele for num prédio. Existe uma renda antes disso? Ah, não, eu vou montar isso com a cara e com a coragem, vou advogar e vou pagando. Aí não entra serviço, porque todo início de carreira é muito difícil. Entra um serviço, puxa, esse mês ganhei 10 mil, peguei uma ação e ganhei 10 mil, aí 3 meses não entrou nada. E aí, como é que fica? Porque o credor quer o aluguel, a internet tem que pagar, senão corta, meu telefone também, não é verdade? Gasolina para o meu carro, as despesas com a minha família. Então, tudo na vida tem que ter um planejamento. Coisas que são a longo prazo, coisas que são a curto prazo, depende, não sei que área você está. Então, Deus, aqui Jesus já está falando planejamento. Segundo quesito que nos leva ao fracasso: orgulho e isolamento. Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição. Ou seja, Salomão está dizendo aqui, ó, ninguém é destruído, ninguém conhece destruição sem antes não tenha tido ali um orgulho lá atrás. Ele não vem depois, ele vem antes. Porque depois de destruído você não tem orgulho nenhum. O que é orgulho? É uma soberba, ser o dono da verdade. Eu sou o dono da verdade, por causa disso eu caí em queda. E a arrogância vem antes da queda também. Então, o orgulho vem antes da destruição e a arrogância sempre ela está presente antes de uma queda. O que é ser soberbo? Ser o dono da verdade, o ser melhor que todos. O que é arrogância? Ninguém serve para me ensinar. Ou seja, eu sou soberbo e arrogante. Além de me sentir o dono da verdade, ninguém também está apto para me ensinar, certo? Então, isso também causa esse orgulho e esse isolamento de compartilhar conhecimento, de humildade, de estar agregado também com outras pessoas da área, buscando conexões. Se isolou, hoje em dia, se isolou, está morto. Que é aqui, ó, eu posso dar o caso de Urias, né? Davi mandou matar Urias, o guerreiro, para ficar com a esposa dele. Por quê? Ele ficou lá, todo orgulhoso e no isolamento. Tempo da guerra, era para ele estar lá na guerra, ele ficou com preguiça, cansado, tinha excelentes generais, por que não ficar no palácio, primavera? Vou ficar aqui na minha sacada, dando uma olhada no ar, no tempo, no céu, né? Vou ficar sozinho, quero um tempo só para mim, quero ficar isolado, quero pensar no futuro. E ali, então, ele vê a mulher se banhando e se apaixona por ela, comete adultério com ela, manda matar o marido dela. Então, aqui, ó, o orgulho e a arrogância vêm antes da queda. Provérbios 27:23. Procure conhecer as condições de seus rebanhos e dê atenção às suas ovelhas. Ora, também aqui, isolamento, não sei o que está acontecendo, não quero saber. Ah, eu tenho um gerente lá que faz isso muito bem, um diretor lá que faz muito bem, tá? Então, pega aí a chave do seu negócio, entrega na mão dessa pessoa e vai embora, né?
porque eu quero ficar sozinho, né, eu quero passear agora, porque o diabo não descansa, mas, vou tirar férias quando ninguém está tirando, né, vou tirar uma férias agora, meu concorrente está lá, mas eu tô muito bem, vou agora parar, não é? Então, cuidado com o isolamento num momento em que não pode ficar no isolamento. Que descanso e férias não tem a ver com isso que eu estou falando. O isolamento é aquele momento em que eu dou conta do recado sozinho e não preciso de ninguém, tá? E depois acabo não sabendo o que está acontecendo ao meu redor. Terceiro, rebelião e a recusa a ouvir bons conselhos. A rebelião é um pior dos piores. 1 Samuel 15, 23. Adonai tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios quanto em obedecer ao que Adonai diz? Certamente obedecer é melhor que o sacrifício, e atender às ordens melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado da feitiçaria, e a teimosia como crime de idolatria. E como você rejeitou a palavra de Adonai, ele também rejeitou você como rei. Aqui, o profeta Samuel chamando a atenção de Saul, ok? Quando Deus diz assim para Samuel, vai lá e diga para Saul que ele vai entrar em guerra com os amalequitas e eu não quero que ele traga nada dos amalequitas, eu não quero nada daquele povo, destrua tudo, eu não quero boi, não quero ovelha, ele vai se deparar com grandes coisas, não é para trazer nada para Israel, ok? E ele foi, fez tudo o que Deus tinha mandado em parte, mas quando o povo que estava com ele, os soldados, viram os grandes bois gordos e as ovelhas e os jumentos e a prata e o ouro, eles trouxeram para Israel e depois com a desculpinha de ainda ir ofertar. Quer dizer, além de ter se rebelado contra Deus numa ordem que Deus deu, a rebelião, tá? Que é a ausência de governo, a pessoa não se sujeita a nenhuma autoridade, certo? Então, um dos pilares da queda onde existe sistema de autoridade e a pessoa não se sujeita absolutamente a nenhum tipo de autoridade. Então, ninguém vai manter ali um profissional, ninguém vai manter você num negócio, ninguém vai fazer coisas com você quando você é uma pessoa que não se sujeita a nada, não se sujeita a protocolos, não é? Nós estamos vendo aí, não é? A primeira-dama insistindo, não quebrei protocolo, quebrou o protocolo, mas não, arrogante, né? Não quebrei protocolo. Então, veja bem, momentos em que não se quebra protocolos devem ser seguidos sim. Então, se você fica quebrando protocolos, quebrando protocolos, como é que fica? Ninguém vai te suportar. Não tem condição. Você é desrespeitoso. Então, Deus se sentiu extremamente ofendido com Saul. Saul perdeu o reino. O reino foi para Davi, a cadeira de Saul foi para Davi, certo? Então, veja, aqui é uma questão muito séria. Cuidado com a rebelião. Quando Deus falar, quando o conselheiro falar, quando o profeta falar, cuidado. O bom conselho, a Bíblia fala que na multidão, né, dos conselhos, na multidão dos bons conselhos, existe sabedoria dos bons conselhos, não é? É lógico que se você trabalha aí numa indústria de, vamos supor aí, de madeiramento, né? Você trabalha com madeira, você vai perguntar conselhos para quem trabalha com pescaria, né? Como é que ele faz para pescar bom peixe se você está trabalhando com madeira, certo? E às vezes a gente vê essas coisas acontecer, né? A falta de maturidade, quarto, falta de maturidade, a infantilidade. Infantilidade nas ações, nos comportamentos, certo? Então veja bem, em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz assim: embora já devessem ser mestres, olha o que Paulo vai falar aqui. Embora já devessem ser mestres, pelo tempo decorrido, necessitam, na verdade, de que alguém lhes ensine novamente os fundamentos da palavra de Deus. Precisam de leite, não de alimentos sólidos. Ele está ironizando. Quem bebe leite ainda é criança e não tem experiência na aplicação da palavra acerca da justiça, das leis de Deus. Contudo, o alimento sólido é para os maduros, para aqueles cujas habilidades foram treinadas pelo exercício constante, a fim de distinguir o bem e o mal. Olha que aula o apóstolo Paulo deu, e não estamos aqui. Você não precisa pegar isso aqui e jogar só em questões ministeriais, não. Ele está falando da vida. Ele fala assim: de tudo que você aprendeu até aqui, já era para você ser mestre. E você ainda continua errando.
Por quê? Porque você só quer leitinho, conselhozinho, sabe? Você não quer enfrentar a situação com maturidade, com destreza, entendeu? Você ainda é infantil, criança, imaturo, batendo boca, discutindo, ofendendo, gritando, chutando cadeiras, certo? Então, veja bem, Paulo fala: alimento sólido, conselho sólido, planejamento sólido, conquista sólida, é para quem tem solidez também, para quem é adulto, certo? Por quê? Ele fala que já foram treinados para o bom exercício, com exercício constantes. Já foram treinados e continuam praticando os mesmos erros. Por isso que às vezes você quebra e vai à falência, porque você não muda a sua maneira de agir, mesmo você já sendo treinado e mesmo você já tendo conhecimento daquilo. Mas você continua, porque você é rebelde, entendeu? Então você continua naquelas práticas. E o rebelde, a Bíblia fala que ele semeia em terra seca. Trabalha, 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 mas não colhe nada, porque ele se recusa a mudar a mentalidade dele. Ele ainda parou lá nos 12 anos de idade dele, já está com 40 anos, mas ele continua agindo como se ele tivesse 12, entende? Adolescente, sabe? Já é avó e é adolescente. Não amadurece, sabe? Então, olha aqui, certo? Efésios, capítulo 4, verso 14. Não seremos mais crianças levadas de um lado para outro por ondas, nem jogados por todo vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Caso Abisalão. Quando Abisalão se levanta contra o pai dele, Abisalão ficou muito amargurado, muito triste, decepcionado com Davi, porque Davi era um excelente rei, um excelente governante, mas dentro de casa ele era um pai omisso, que não tomava decisões. A irmã de Abisalão, Tamar, tinha sido estuprada pelo outro meio-irmão, e o pai não tomou decisões nenhuma contra o filho, porque na lei de Israel, uma virgem ser estuprada, o outro era levado à morte por apedrejamento. Davi não queria que a filha morresse, nem que o filho morresse. Mas a filha pagou o preço na lei e o filho lá ficou todo bonitão. Abisalão, inconformado com aquilo, se levantou, que ele amava a irmã, né? E ele se levantou contra o pai. Ele sentava na porta do palácio e ficava angariando adeptos para ele, até que ele dá um golpe ali, né? E toma a cadeira. Depois Davi recupera. Abisalão perde até a vida por causa disso. Mas veja, o que acontece aí? Abisalão, na verdade, não estava todo errado na angústia dele. Mas a maneira como Abisalão se levantou para tratar do negócio que foi o problema. Tá? Porque ele se levantou daí contra uma autoridade instituída que era o próprio pai, e não só pai, mas rei. Então, quando ele se levanta, ele trouxe sobre ele todo o exército de Davi contra ele. Todos os seguidores de Davi contra ele, entende? Ele trouxe, naquele período, o mundo contra ele. Apesar de que ele não estava errado naquilo que ele estava angustiado, na resposta que ele queria. Mas a maneira como ele se procedeu que foi errada. Então, aqui é aquela diferença entre moral e ética, certo? A moral, o que eu devo fazer? A ética, como eu devo fazer? Tá? Então, uma pergunta. Primeiro, o que eu devo fazer? Eu devo ir atrás de justiça. Sim, mas como eu farei isso? Então, a maneira como Abisalão fez, que foi o problema. O que difere de Esther, não é? Quando Mordecai vai ensinar Esther o que Esther tinha que fazer. Então, ali você vê a diferença, então, do sucesso e da derrota. Da derrota de Abisalão e do sucesso de Esther. Então, não é que você possa estar errado, você pode estar certo naquilo, mas a maneira como você está colocando, ou como você está agindo, ou a maneira como você está buscando essa justiça, está desfavorecendo você. E você acaba, então, mesmo estando certo, sofrendo prejuízo. Eu já me enquadrei muito nisso daqui, tá? Muito, muito nervosa, muito apressada, tudo era para ontem, né? E às vezes não sabia colocar o que eu queria colocar, às vezes falava o que não era para ter sido falado, certo? E sem saber, acabava perdendo um lugar ou outro no caminhar da vida, tá? Finalizando, falta de conhecimento sobre determinado empreendimento, não é? Então, veja bem, eu sou aqui da área do ensino,
E se eu quero iniciar algum empreendimento, eu preciso pelo menos começar a pensar naquilo que eu sei fazer. Ah, não sei, quero abrir uma escola online, quero abrir um curso online, eu sou do ensino, então, bom, eu já tenho uma expertise, eu já tenho uma formação acadêmica, eu já tenho especializações, eu já tenho uma experiência na ministração de aulas. Bom, na questão de bagagem pessoal, por que não? Depois, eu tenho conhecimento de como funciona aquilo, como que eu vou me planejar, como que eu vou desenvolver esse projeto, quanto eu vou gastar para isso, quem eu tenho que contratar, como isso vai ser feito, o assunto que eu estou tratando é o público, é o que o meu público deseja, toda uma logística em cima disso, certo? Agora, isso é o que eu sei fazer. Aí eu chego lá e falo: olha, eu quero comprar um barco para ir lá em alto mar pescar sardinha para vender, porque eu ouvi dizer que está dando dinheiro. Bom, primeiro que eu não sei nadar, se eu cair no mar eu morro afogada. Segundo, eu não tenho dinheiro para comprar um barco. Segundo, terceiro, eu não gosto de sardinha. E quarto, eu não entendo nada de pescaria. Então, veja, totalmente fora da casinha. E tem gente que é assim. Tem gente que vai começar coisas que não tem nada a ver com o conhecimento dela, ela não sabe nada sobre aquilo. E ela quer ser depois a número um no mundo globalizado. Então, Provérbios 24, 3 e 4 diz: pela sabedoria, a casa é edificada, pelo entendimento, ela se firma, e pelo conhecimento, seus aposentos se enchem de todos os tipos de coisas caras e prazerosas. Veja, a Bíblia está dizendo que é para você ser um pobre miserável? Não. Salomão está dizendo que é para você ser rico e bem-sucedido, sim, porque Deus tem prazer também na prosperidade financeira, ela faz parte do nosso bem-estar. Então, está dizendo assim: primeiro, eu tenho que ser sábio naquilo que eu me coloquei para fazer. Segundo, eu tenho que entender daquilo. Terceiro, eu tenho que conhecer. Então, sabedoria para lidar com pessoas, sabedoria para lidar com dinheiro, sabedoria para lidar com concorrência, entendimento do que está acontecendo no mercado financeiro, entendimento do que está acontecendo no mundo, entendimento sobre a moeda, sobre o dólar, sobre o euro, e conhecimento sobre aquele assunto que eu quero implementar, sobre aquele trabalho, eu conheço aquilo. Aí, juntando a sabedoria, o entendimento e o conhecimento, eu vou prosperar. E o que ele diz aqui? Você vai poder comprar coisas caras e prazerosas, porque você vai ganhar dinheiro, certo? Ganância e ilegalidades fiscais. Mateus 22, 21. Disse Jesus: mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e este nome? Do imperador, eles responderam. Então Jesus lhes disse: então deem ao imperador o que pertence ao imperador, e deem a Deus o que pertencem a Deus. E aqui você pode aplicar isso em vários contextos. Aqui era do tributo, tá? Então ele está dizendo, sim, devemos pagar tributos. Somos um dos países mais tributáveis do mundo e tira-se cada vez mais do povo. Então você fica revoltado. Como é que eu vou pagar imposto? Agora eu morro de trabalhar, tenho que pegar aquele dinheiro e pagar esse imposto para aquele ladrão, para aquele desonesto, para aquele não sei o quê. Bom, existe um princípio bíblico dizendo para você não fazer isso, mesmo nós estando vivendo debaixo de uma injustiça fiscal. Porque se você agir com sabedoria e entendimento e conhecimento das coisas aqui, e entregar isso para Deus, estar unido com Deus, o próprio Deus vai se encarregar de estar com você, te prosperando muito para suprir. Então, veja bem, o que acontece aqui? Ilegalidades fiscais é uma porta onde Satanás vai entrar, porque é pecado, porque Jesus deu a ordem, é para pagar imposto, porque ele pagou, ele não precisava, tá? Pela ordem de sacerdotal de qual ele vinha, ele não precisaria pagar o imposto. Mas ele pagou, porque ele disse para não causar escândalo, para não causar levantes e debates, não é? E delongas, certo? Então ele pagou. Então ele disse assim: aquilo que pertence a estes homens, dê para eles. Mas aquilo que pertence a Deus, e ele não está falando aqui só de dinheiro, dízimo e oferta, não. Muitas coisas pertencem a Deus muito antes disso, tá?
a adoração, a obediência às suas leis, a santidade de vida na terra. Muitas coisas nós devemos fazer que pertencem a Deus. E depois os dízimos e as ofertas, para quem tem esse entendimento, ele é um sistema de adoração também. Então, quando eu dou meu dízimo e minha oferta no templo, né? Porque Deus não pediu para ele pediu para levar para o templo. Então, veja bem, para atender finalidades, né? O salário do levita, a cesta básica da viúva, do órfão, né? Não é para comprar a bolsa de 50 mil, era para sustentar a viúva, o órfão, entendeu como é que é? Vamos lá para mais um versículo aqui. Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também é desonesto nas grandes. Então, imagine o ladrão lá num cargo governamental. Nós estamos vendo aí o escândalo do INSS, um exemplo aí muito, muito recente, né? O fulano lá que roubou tantos milhões. Então tá, desviou 70 milhões. Você acha que foi a primeira vez que ele desviou? Né? A pessoa chega num cargo, logo de cara ela tem acesso ali àquilo, eu já vou aqui desviar 70 milhões. Vou ficar com 10 milhões para mim e vou repartir o resto. Você acha que ele já chegou roubando 70 milhões de cara? Não, isso aí ele já tem uma vida. Tá? Toda pessoa desonesta que desvia recursos públicos, lá vai puxar o histórico dela. Já na escola já era mentiroso, já na escola já mentia sobre o trabalho, mentia para os pais que estudou para a prova quando não estudou. Ele depois no primeiro emprego ele já começou a pegar ali, pegou um clipe, pegou um sulfite, pegou aí já roubou o apagador da professora. Vem um sistema de fraude e de roubo e de corrupção. E assim como a pessoa vai aumentando nos cargos, vai aumentando o roubo e os furtos, porque a Bíblia diz que o pecado vai aumentando de nível. E quanto mais eu peco, e mais pecado maior, do pequeno até o maior. Por isso ele fala aqui, ó, quem é fiel no pequeno vai ser no grande, mas quem já é desonesto no pequenininho, ele também vai ser no grande. Então, quando aquela pessoa chegou lá e desviou 70 milhões dos cofres públicos dos idosos do Brasil, ele já vem numa prática anterior. Como ele nunca foi pego, como ele nunca foi responsabilizado, culpabilidade, nunca teve sentença, nunca foi para cadeia, ele continuou e o nível aumentou. Por isso Jesus falou assim: quem é no pequeno, se eu sou honesto no pequeno, vou ser honesto sempre. Se eu sou ladrão no pequeno, já sou ladrão no grande também. Entendeu a diferença? E aí o que acontece, queridos amigos? A vergonha vem, a desgraça vem e toda a família paga o preço. E terminando aqui, outro quesito também que é a nossa culpa, que pode ser a preguiça, delegar sua liderança para outros, né? Lá em Provérbios 6, no capítulo 6 até o 8, vai ter a passagem maravilhosa ali da formiga, quando Salomão fala, vai ter com a formiga, seu preguiçoso, que ela não tem nem patrão e nem chefe, mas durante todo o verão ela trabalha para guardar o seu alimento para o inverno. Vai lá, seu preguiçoso, que você não sai desta cama, que um dia você fala, ô preguiça, ou amanhã eu como, ou então amanhã eu trabalho, ou então amanhã eu faço. Ele fala assim: qual é o seu destino? Miséria, pobreza, escassez e vergonha, porque você é preguiçoso. Então, muitas pessoas entram também em falência, entram na quebra, perdem no decorrer da vida, porque ele é preguiçoso, ou aquilo que era o papel daquele homem, ele mandou a mulher, o que era o papel daquela mulher, ela mandou o homem, ou o que era o papel dos filhos, mandou o pai, entende? E assim vai, ai, porque isso era o meu papel, mas meu irmão que se vire, ele que faça para mim, ele que dê um jeito, você está entendendo? Ai, meu sogro que se vire com isso, né? Ah, minha sogra que se vire com aquilo, ai, vocês que cuidem aqui, né, disso daqui, porque eu estou ocupado. Então, a preguiça, tá, em assumir o seu lugar também te leva à queda. A preguiça de lutar por alguma coisa vai te deixar sempre pobre. Minha filha um dia usou uma palavra para mim, né, porque eu já ajudei muito, né, algumas pessoas e algumas valeram a pena, outras não. E minha filha sempre, aí ela usou uma frase muito interessante para mim, né? Ela disse assim: mãe, antes de você querer levantar um que está caído, tenta descobrir primeiro por que ele está caído, ok? Por que ela disse isso? Uma sabedoria. Minha filha é muito mais jovem do que eu, muito mais nova. Uma sabedoria. Porque muitas pessoas estão caídas
por sofrimento alheio, por outras circunstâncias, outras estão caídas porque merecem ficar lá onde estão, por causa de tudo que ela já fez, do que ela semeou, da maldade que há nela, entende? Aí você vai lá e levanta ela de novo e ela não vai chegar a lugar nenhum, porque na verdade ela é assim, tá? Então tem que saber também, porque a Bíblia fala: "Não dê pérolas para os porcos, não semeie em terra árida, porque você só vai perder a sua semente". Então tem que perguntar para Deus até mesmo na hora de fazer as boas obras, tá? Aqui também, Provérbios 12, 24. O diligente dominará, enquanto o preguiçoso será posto sob trabalho forçado. Então, veja, aquele que é zeloso, aquele que é responsável, aquele que é constante, aquele que é cuidadoso, ele sempre vai estar por cima, dominando em tudo que ele faz, não é? Conquistando. Agora, o preguiçoso vai ser o quê? Sempre por baixo do que domina, né? Vai lá, vai fazer trabalho forçado. Tem pessoa que fala assim: nossa, como a minha vida é dura, estou aqui, olha, sofrendo tanto para fazer esse trabalho, ninguém tem dó de mim. Ó, mas você escolheu aquilo ali porque, na verdade, você agora quer se comparar com aquele que ficou 5 anos lá na faculdade sofrendo e trabalhando e lutando e levantando 5 horas da manhã enquanto você dormia, ia para o bar, tomava cerveja, ia para a gandaia, né? E tal, e não tem uma vida com Deus e nada, não tem santidade. Aí você olha para o outro e fala, aí, sabe? Então, quer ficar lá, né? Como o outro. Então, Deus é um Deus de justiça, né? Deus é um Deus. A Bíblia diz que Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos diligentes, tá? Então, para o diligente, Deus sempre vai estar também favorecendo. Concluindo a nossa aula, ferir a família ou desonrar quem Deus honra. Aqui em 1 Timóteo, não repreenda de forma áspera o homem idoso, mas converse com ele como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com pureza total. Demonstre respeito às pessoas viúvas que passam verdadeiramente por necessidade, certo? Se ela tiver filhos ou netos, que eles venham aprender em primeiro lugar a cumprir as suas obrigações para com a viúva. Está dizendo aqui você que tem uma mãe viúva, né? Você que é o filho ou que seja neto mais velho, cumpre as suas obrigações com a pessoa viúva. Ele está falando que, ó, aquele que fere a família, que desonra as pessoas mais velhas, que desonra os pais, os avós, que não sabe tratar as irmãs com respeito, agressores, xingamentos, brutalidades, sabe? Tudo isso aqui, ó, que causa desonra para quem Deus honra, né? As pessoas mais velhas. Ele falou assim: o que que vai acontecer aqui? Você vai cair no fundo do poço, porque ao fazer isso, você faz pior do que os incrédulos, do que aqueles que não conhecem a Deus, tá? Mas o que se entrega aos prazeres já estão mortos. Aqui, ó. Além do mais, se alguém não prover as necessidades dos próprios parentes, e especialmente as da própria família, desonrou a fé e é pior que o incrédulo. Então, nós não podemos ferir o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, não é? Causar desonra para os patrões, ofender os patrões, as pessoas mais velhas, sermos educados no trânsito, educados no local de trabalho, educados, né, com as pessoas ao nosso redor, porque Deus é um Deus gentil, Deus é um cavalheiro, Deus é um Deus educado, ético, santo, né? E ele diz assim: me imitai nisso, né? Naquilo, na minha forma de ser, me imitai nisso, certo? Não foi isso que Jesus falou? Imite, me imite aqui nessas coisas, tá? Então, hoje eu encerro essa primeira parte do vídeo. Eu disse que ela ficaria um pouco mais longa, porque como tem muitas coisas que diz respeito a nós enquanto pessoa, tá? Eu quis concluir nesse vídeo. Eu espero que eu tenha lhe abençoado. Eu espero que esses itens que eu coloquei aqui, esses, né, princípios aqui, que você possa detectar aí na sua vida, se você cometeu algum deles, e que isso possa ser uma resposta para você, para que você se levante e não cometa mais esses erros, não venha errar nas mesmas coisas, não é? E que você venha aí se restaurar, porque Deus quer restaurar você, te dar prosperidade, te abençoar e te fazer uma pessoa mais feliz e abençoar a sua casa. Amém? Que nós possamos nos ver no nosso próximo vídeo. Shalom para você. Até mais.